Nesse momento, a faixa de Gaza, onde vivem cerca de 2,4 milhões de palestinos, está sob cerrado ataque das forças armadas israelenses, por terra e ar. Segundo declarações de Yoav Gallant, ministro israelense da Defesa, abre aspas, a ordem foi para se estabelecer bloqueio total à faixa de Gaza. Não haverá eletricidade, nem comida, nem água, nem combustível. Tudo fechado. Nós estamos combatendo contra animais humanos e estamos agindo em conformidade com esse contexto. Fecha aspas. Provavelmente estamos diante do mais brutal e massivo ataque contra civis desde os bombardeios norte-americanos sobre Hanoi durante a Guerra do Vietnã, ou até mesmo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Já são centenas os mortos entre homens e mulheres palestinos. Logo serão milhares, dezenas de milhares, se a agressão israelense não for contida. De acordo com o governo Benjamin Netanyahu, uma coalizão de direita, a ação de Israel seria uma resposta aos ataques terroristas, entre aspas, desencadeados pelo Hamas a partir do dia 7 de outubro. Esta organização palestina, o Hamas, dirige a faixa de Gaza desde 2006, quando venceu as eleições locais. De natureza religiosa, vinculada ao islamismo sunita, comandou nos últimos dias a mais espetacular reação palestina desde 1967. Seus militantes romperam os muros de contenção da faixa de Gaza e atravessaram as fronteiras com Israel, ao mesmo tempo em que eram desenvolvidos ataques por mísseis. Mataram centenas de militares e civis israelenses, rompendo com as defesas do Estado sionista e desmoralizando seu sistema de segurança. Diante da enorme disparidade de recursos militares e financeiros, o Estado de Israel jamais achou que voltaria a ser possível uma situação como essa, na qual o povo palestino, submetido a 56 anos de ocupação colonial, viesse a lhe impingir tantas perdas humanas e materiais. O governo Netanyahu, ao contrário, sentia-se deitado em berço esplêndido. Próximo a um acordo com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, entre outras nações de maioria muçulmana, celebrava a marginalização da causa palestina, multiplicando os assentamentos judaicos nos territórios palestinos ocupados e apostando que a criação de um Estado palestino seria uma fatura liquidada. Jamais teria chances de ocorrer. Netanyahu sentia-se livre para reprimir, como tem especialmente ocorrido nos últimos 20 anos, qualquer tipo de protesto anticolonial, reprimir com a máxima violência, diante de uma autoridade palestina inerte e desmoralizada. Contando com o apoio incondicional das grandes potências ocidentais, particularmente dos Estados Unidos, Israel calculava que era questão de tempo a asfixia econômico-social da faixa de Gaza, o principal bastião da resistência palestina, e a derrocada do Hamas. Mas o dia 7 de outubro mudou o mapa da estrada. A resposta do Hamas a décadas de humilhações arrebentou a zona de conforto do sionismo, que reage com toda a brutalidade possível, empenhado em fazer a taxa de Gaza virar pó, como afirmou o próprio primeiro-ministro israelense. A máquina sionista de guerra e propaganda está a pleno vapor, acompanhada por seus aliados internacionais. A narrativa é de que Israel teria sido vítima
de uma ofensiva terrorista e agora estaria exercendo seu direito de legítima defesa. Israel seria a vítima, resistindo bravamente à vilania do Hamas. Sob esta versão, as tropas sionistas desencadeiam um massacre punitivo sem precedentes desde 1945, chancelado pelas potências ocidentais sob a batuta da Casa Branca. Muita gente se deixa envolver pelo discurso de Israel, chocada com as imagens e histórias relativas às ações conduzidas pelo Hamas. De fato, são cenas bárbaras, reproduzidas incessantemente mundo afora, e servem de sustentação argumentativa para o Estado sionista. São lamentáveis, indecorosas as cenas com as mortes de civis provocadas pelos ataques do Hamas. Mas qual a verdade dos fatos? Qual é a verdade histórica dos fatos? Os ataques do Hamas são o início e a causa da situação dramática na Palestina? O que está acontecendo nesse momento na Palestina, entre Israel e os palestinos, começou nessa semana, depois dos ataques do Hamas? É essa questão que deve ser compreendida. E essa é uma história bem antiga, que começa quando o movimento sionista decidiu, no final do século XIX, construir um lar judeu, um Estado judaico na Palestina. Criado pelo húngaro Theodor Herzl, o sionismo se apresentava como um movimento nacional de libertação do povo judeu, vivendo na diáspora o povo judeu desde o ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano destruiu Jerusalém. Nem todos os judeus concordavam com a tese de Herzl da criação de um Estado judaico. Nem todos os judeus eram ou são sionistas. Judeus é algo como uma etnia, uma herança cultural ou até uma religião. Sionistas são apenas uma corrente política do judaísmo, essa corrente vinculada ao pensamento de Theodor Herzl e que defende a criação de um Estado judeu. Não se pode confundir sionismo com judaísmo, da mesma maneira que não se pode confundir anti-sionismo, que é quem combate a corrente liderada por Theodor Herzl, com o antissemitismo, que é a discriminação racial contra os judeus.